pai do Ocidente. O pai do Ocidente, Orígenes. Orígenes, que acho que todo mundo conhece alguma citação de Orígenes. É a mais famosa delas. Eu acho que só com essa a gente já poderia ver o cacife espiritual desse cara. Que ele falava, diante de uma tentação, um cristão sai santo ou ele sai idólatra. Então acho que com essa daí o Orígenes já matava a charada, né? Pra que lado que esse cara foi, né? Ele morreu quase mártir. Por que quase mártir? Ele não morreu diretamente no martírio sofrido. Quando Orígenes morreu, o Bento XVI conta isso. Nunca li biografia do Orígenes, a referência que eu tenho é o Bento XVI. Então, ele contando a história de vida dele, ele contou que o Orígenes, ele ansiava pelo martírio. E o pai dele morreu mártir. E ele achava, falava que era uma glória. Então ele falava assim, não, se eu tiver a honra de chegar ao martírio, mas isso é pros grandes, né? Então eu acho que eu não mereço. Mas se eu pudesse, seria, tipo, ganhar na Mega Sena pra mim, assim, né? Dar o meu sangue pra Cristo, que eu já dou a minha vida, e entregar o meu sangue, até o spoiler, o despojamento completo e tal. E o pai do Orígenes morreu martirizado e ele apoiou o pai dele. Falou, pai, ele mandou um recado, assim, pro pai dele, incentivando o pai dele, não fraqueje, tenha fé, acredite no Senhor. Caraca. E tudo. O próprio pai, ele incentivou a sofrer o martírio. Então, tamanha a fé desse cara, né? E depois ele soltou essa frase, né? Diante de uma tentação, um cristão sai santo ou ele sai idólatra. Ele sofreu uma perseguição já no final da sua vida, ele já estava bem velhinho, sofreu uma perseguição, foi mutilado ali, espancado e tudo, e não morreu naquele então, mas morreu um pouco depois em decorrência... Olha o capeta tentando. Em decorrência da... Foi porque eu tive um pensamento aqui de fazer um paralelo de alguém com Orígenes, mas não vou fazer não vou fazer não. Tá bom, não farei. Então o Orígenes não morreu diretamente, mas algum tempo depois, semanas, meses, ele acabou morrendo em decorrência das doenças que ele teve. Do seu martírio, né? Foi ele que se mutilou? Orígenes? Ele foi mutilado, né? Não necessariamente ele se mutilou, né? Mas ele meio que se permitiu, né? Então eu tô confundindo, porque tem um que ele amputou o próprio órgão pra não pecar contra a castidade. Boa pergunta. Não foi Orígenes ele? ou foi Tertuliano, hein? Bem lembrado, eu não pesquisei isso daqui hoje. Que é justamente o motivo pelo qual ele não teve processo de canonização. Não, porque o Orígenes, o problema dele foi mais dos seguidores dele. Então, tal qual várias pessoas da nossa época, o problema não é nem a pessoa, são os seguidores. São os seguidores. Então foi esse o pensamento que eu tive que derrubou o quadro aqui. Não vou citar nomes. Desde Jesus Cristo é assim, né? O problema não é a pessoa, são os seguidores. Mas com Orígenes ele tinha um problema... Que ele é um dos grandes padres da igreja. É o maior padre, eu acho, dos 3 primeiros séculos ali. Foi o cara que mais falou, né? Ele tinha vários escritos, mais ou menos, assim, mas sermões. Ele tinha muitos sermões escritos, não diretamente por ele, mas que ele pregava e as pessoas escreviam. E que ajudou na conversão e tá na liturgia das horas, na liturgia da igreja, até hoje, né? Então, assim, é muito... O que ele escreve é de uma riqueza gigantesca, assim, pra igreja. A liturgia da igreja, né? O quão importante é esse cara. A igreja reconhece, né? E qual que era o problema dele? Era uma questão da teoria, acho que a heresia do monofisismo, se eu não me engano. Mas era mais ou menos... Ele falava, tinha um problema também que era a respeito da pré-existência da alma. Então ele pensava, o que é um erro, mas naquela época eram hipóteses. Então por isso que a igreja não considera que Orígenes era necessariamente um herege, porque nessa época a fé da igreja não estava manifestada. E ele é considerado também, até, eu não sei se foi o Alexandre Varela que comentou isso uma vez, ou se foi o Júlio lá, que ele é o pai da teologia, que ele é como se fosse assim, o pai, o primeiro teólogo, assim, por excelência, porque ele pegava o texto bíblico e tentava estudar Deus por meio da exegese. Então ele é como se fosse um pai da teologia, né? E o Orígenes, ele assim... Ele morreu sem poder... Como é que fala? A igreja ainda não tinha batido martelo sobre o negócio da alma. Sobre várias questões. Essa questão da alma, salvo engano, já tinha passado. Tanto que ele também teve capacidade de reconhecer alguns erros. Mas isso é porque ele pensava que a alma humana, primeiro ela era criada, depois ela era encarnada. Mais ou menos um paralelo com o que aconteceu com Cristo. Mas Cristo porque era Deus. Ele era Deus e se encarnou. A alma humana, ela é criada no exato momento em que o corpo é criado. Então ela é infundida no exato momento em que o espermatozoide e o óvulo se unem, né? Então surgiu uma vida, surgiu uma alma. Mas ele acreditava que não, que ela era pré-existente, ficava em algum lugar para que depois foi gerado um corpo, essa alma ia habitar esse corpo. Isso trazia um problema que era a questão
dos espíritas, como que é o nome daquele negócio? Reencarnação? Reencarnação. O branco que deu aqui. Verdade, porque se a alma já existe... Ela pode ser reciclada, reaproveitada. Então, teve esse problema que muitos dos seguidores dele falavam que a reencarnação não era contrária à fé, mas ele, pessoalmente, disse que sim. A princípio, ele disse que poderia ser que sim, poderia ser que não, mas em determinado momento ele disse que Reconheceu ele. que a reencarnação não era compatível com a fé cristã. Então, assim, como muitos de seus discípulos falavam dessa questão da reencarnação, isso daí foi um problema também que os seguidores dele, levando adiante, acabaram atrapalhando ali o seu processo de canonização. Mas um cara extremamente admirável, um cabeção, assim, do caramba, né? Um intelectual foda mesmo, um cara de um outro patamar, assim, de uma outra envergadura intelectual, que além disso tinha uma vida santa, né? Uma ânsia, não só por conhecimento, mas por santidade, né? Uma ânsia de fazer mais por Cristo, de se assemelhar com Cristo ao ponto de entregar até a própria alma, né? Diante de uma tentação, ou um cristão sai idólatra, ou ele sai santo. Isso aí é bom a gente pegar, eu já usei isso daqui como tema de meditação várias vezes, essa frasinha dele. Porque ele tem o livro lá da Patrística e tudo. Então eu já fiz uma meditação só sobre esse tema, assim, né? Sobre quantas tentações que a gente não se depara no dia a dia, que ao invés da gente ter o heroísmo de ser santo ali, de negar a tentação, a gente se torna um idólatra, né? Por exemplo, questão de castidade, de vista, de vícios, de temperança, de beber um pouquinho mais. Né? A gente prefere idolatrar uma comida, uma bebida, um prazer temporário, sei lá, alguma coisa pequena, ao invés de renunciar a isso, que a gente sabe que não é uma coisa boa, pra poder mostrar que, opa, peraí. Por que você olhou pra mim quando falou sobre idolatrar comida? Entendi, não. Eu tô represando aqui, eu tô lá em casa. Tô brincando.